Eu acho que você já percebeu que a igreja e a família estão intrinsecamente ligados. Ambos, a igreja e a família, são instituições criadas diretamente por Deus. Nada melhor nós estudarmos hoje a junção de ambas, da igreja e da família, e sua importância. Eu quero te parabenizar. Você chegou no segundo ponto da lição. Este é o segundo convite para a Escola Bíblica Dominical. E eu aproveito para dizer, no convite anterior eu disse, chama os vizinhos, chama os amigos. Neste eu vou fazer diferente. Chama os crentes aí da igreja, chama os obreiros, chame aqueles que atuam na igreja. De repente tem alguém que não vem no domingo na Escola Dominical, aí você aproveita esse vídeo e manda para ele. Aí você vai dizer, ó, o irmão está te convidando para a Escola Dominical. Nós queremos ver você na Escola Dominical, participando de todas as bênçãos junto conosco. Este segundo ponto vai nos falar sobre a igreja em cooperação com a família. E o primeiro item do segundo ponto já nos diz família e igreja em Corinto. Às vezes parece que são coisas separadas, mas como já dissemos, são bem intrínsecas. Lá em Corinto, as famílias tinham muitos problemas. Que igreja cheia de problema era a igreja de Corinto? Eles tinham problema na questão da realização dos cultos, um falava aqui, outro falava ali, um profetizava, um falava em línguas. O apóstolo Paulo foi obrigado a dar orientações acerca de como deveriam agir. Eles tinham um problema na hora da ceia, um chegava primeiro, outro chegava depois, e quem chegava depois quase não comia. Foi obrigado Paulo tomar providência para resolver esse problema. Eles tinham um problema até de divisão dentro da igreja, um grupo era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Apolo, outro era de Cristo, como se isso fosse bonito, isso fosse coisa agradável de ser feita, mas também tinha um problema familiar. Lá em Corinto, Paulo foi obrigado a dar conselhos acerca de um problema que estava acontecendo dentro de uma família. Paulo disse, isso não pode acontecer. Então, irmãos, igreja e família, a exemplo de Corinto, precisam andar juntas. A igreja precisa ajudar a família a resolver seus problemas, porque nem sempre a família tem condição para isso. E neste ponto nós temos na igreja grandes homens de Deus, homens que Deus deu capacidade para que aconselhe. Vamos ao segundo ponto. Você está vendo que o assunto é interessante, né? Certamente você não vai perder essa aula e aquele que for convidado por você também irá gostar muito da aula. Segundo item do segundo ponto, diz assim: cada família uma igreja. Lá na era primitiva, era muito importante isso aqui, porque onde tinha uma família, tinha uma igreja. Tem um momento lá onde a igreja se reúne na casa da mãe de João Marcos. Olha que coisa interessante. Lá em Priscila e Áquila, tinha uma igreja em sua casa. Em outros momentos, Paulo escreveu cartas e disse, saudai a fulano e a igreja que está em sua casa. Então, tua casa, tua família, teu lar deve ser uma pequena igreja. Lá o nome do Senhor deve ser glorificado, lá os hinos devem ser cantados, lá os vizinhos devem ser evangelizados, lá deve haver o estudo da palavra de Deus, porque a família e a igreja são íntimas em tudo. No terceiro item deste segundo ponto, nós temos a igreja primitiva e a família. Olha, na época da igreja primitiva, era difícil descobrir até onde ia a igreja e até onde ia a família. Hoje nós sabemos, a igreja fica localizada naquele local, naquele endereço, a casa fica localizada naquele outro endereço, e há uma diferença. Esse aqui é o pastor, essa daqui é a irmã que está visitando, etc. Tem essas pequenas diferenças. Mas naquela época, eram tão unidos que não sabia-se nem se estava realizando o culto em casa ou se era o culto na igreja. Olha que coisa interessante. E o texto bíblico ainda diz, estavam todos juntos na oração, na comunhão, no partir do pão. E o interessante de tudo isso é que a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, na igreja primitiva, nós temos que família e igreja eram muito próximas. Fique conosco, logo mais teremos um outro convite, que é o terceiro convite, e eu tenho certeza que nesta semana você vai bater o recorde de visitantes na Escola Bíblica Dominical. Acompanhe o próximo vídeo.